Romanos capítulo 6, versículo 4. Inclusive, não sei se o Sérgio já sabia aqui. Você sabia do que eu ia ler aqui, Sérgio? Não, né? Sabia, não? Pois é, então é a confirmação da palavra aqui. Romanos 6, 4. Diz assim, olha, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, é importante que vocês atentem para essa palavra, e ela fala que o batismo, isso aqui é uma morte, é um sepultamento. Então, a partir do momento que a pessoa desce as águas, ela morre com Jesus. A partir do momento que ela sobe, ela ressuscita com Jesus. Essa é a simbologia do batismo. Amém? Então, diz aqui a Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Então, é importante que a gente entenda que uma das últimas recomendações do Senhor Jesus foi exatamente essa. Foi falar sobre a pregação do evangelho, e ele trouxe aqui uma frase, e essa frase ela vai reverberar por toda a eternidade. Ela diz assim, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ponto. Quem crer e for batizado será salvo. Então, eu aprendo algumas coisas aqui, nesse texto que Jesus falou, na última recomendação de Jesus. A primeira coisa é que, para a pessoa ser batizada, primeiro, ela precisa ouvir e ela precisa crer. Ela ouviu e ela creu, então ela pode tomar a iniciativa de batizar. O batismo, ele precisa ser por livre e espontânea vontade da pessoa que está batizando. Ela precisa crer, ela precisa ter discernimento, ela precisa ter uma idade de entendimento que ela possa saber discernir se ela quer ou não. Essa é a primeira coisa que eu entendo aqui nesse versículo. E a segunda coisa que eu entendo é que, assim que a pessoa crer, você creu, então existem alguns procedimentos que são padrões de quem quer ser salvo. Primeiro, você precisa crer, mas crer não é simplesmente saber que Deus existe. Crer é você ter ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a palavra crer nos remete para a obediência. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você crer é você batizar. Então, foi isso que Jesus, em outras palavras, ele falou. Foi uma das últimas recomendações. Então, quando a gente fala desse tipo de batismo, quando a gente olha de sepultamento, a gente é levado a pensar em quê? Quando a gente fala em sepultamento, a gente pensa em terra. Se for cremado, a gente pensa em fogo. Se ele estiver num mausoléu, a gente pensa em mármore. Mas quando a gente fala nesse sepultamento aqui, a gente fala em água. Por que a gente fala em água? Porque Jesus é a água da vida. Então, quando você desce as águas, é uma simbologia, uma figura da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Olha para você ver o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Diz assim, Jesus respondeu, quem beber dessa água, que é ele, terá... aliás, quem beber dessa água, que a mulher estava falando ali no poço de Jacó, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Então, quando a gente olha para esse versículo, qual nós lemos aqui, em Romanos capítulo 6, parte B do versículo fala assim, ó, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, o sepultamento é assim. O sepultamento convencional, você olha ali e você pensa assim, nunca mais eu vou ver essa pessoa. O sepultamento com Cristo é totalmente diferente. Por quê? Assim como Jesus morreu e ressuscitou, isso aqui é uma proclamação do que vai acontecer comigo e contigo. Creia você ou não, isso não muda a realidade.
Isso não muda a verdade bíblica. E a palavra de Deus nos fala que todos nós que cremos em Jesus, nós haveremos de ressuscitar como Ele ressuscitou. A morte física, literal, a segunda morte, ela não vai ter poder, ela não vai ter domínio sobre você. Então, essa vida que nós vivemos aqui é uma vida passageira. Nós haveremos de, em breve, todos nós, haveremos de nos dobrar diante do Senhor. Diz a palavra de Deus que todo joelho haverá de se dobrar, toda língua haverá de confessar que Jesus é o Senhor. Os muçulmanos, os budistas, os hinduístas, os confessionistas, os espíritas, os católicos, os evangélicos, os batistas, os crentes, os da torre de oração, você e eu. Hoje nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas na face da terra. Mas muitos já morreram e muitos vão viver ainda, antes do arrebatamento da igreja, antes do juízo final. Mas no dia daquele juízo, eu não sei, uma especulação minha, talvez tenhamos próximo, contando com os anjos, cerca de 1 trilhão de seres viventes. É algo inimaginável, é algo que a gente não pode mensurar, o quanto de gente que haverá de estar ali naquele lugar. Porque eu sei de uma coisa, o Deus que se faz presente aqui neste lugar, nessa noite, é um Deus invisível, mas real. O Deus que se faz presente aqui neste lugar é um Deus exagerado, no bom sentido. A Bíblia nos fala que Ele pega todo o oceano na concha da sua mão. Ele conta as estrelas pelo nome. Tal o poder, a magnitude do nosso Deus. Então, quando a gente olha a galáxia que nós vivemos, né, a Via Láctea, nós temos aqui milhões e milhões de planetas, de estrelas. Não é? Só que o detalhe é que existem milhões de galáxias. Nós estamos falando de uma galáxia, que é a Via Láctea. Então, você não consegue mensurar a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Ele é muito grande. E vão ter milhões, trilhões talvez, de seres viventes ali naquele dia que a Bíblia fala que todo joelho, toda língua haverá de confessar. Todos aqueles que um dia eles reclamam porque nós pregamos o Evangelho, um dia eles vão confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador ali naquele lugar. Só que naquele dia, nem todos vão para o mesmo lugar. Uns, o Senhor vai dizer assim, apartai-vos maldito para o fogo eterno, e outros, Ele vai falar assim, vinde benditos para o meu reino. Então, quando a gente proclama aqui, a gente está proclamando isso. A Bíblia nos fala aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Veja bem, a gente está falando de sepultamento. Nós estamos falando de morte, evidentemente, que a morte para o mundo é uma morte figurada, é uma morte espiritual que nós estamos falando. E nesse texto que o escritor de Hebreus escreveu aqui, no capítulo 12, do versículo 1, ele fala algo interessante. Ele fala que existem duas coisas que nos atrapalham. As coisas que não são pecados, que podem nos atrapalhar, algumas delas, e as coisas que são pecados. Quando a gente lê aqui atentamente, a gente percebe o seguinte, diz aqui, olha, livremo-nos, no meio do versículo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Depois ele coloca um i. E também do pecado que nos envolve. Então são duas coisas distintas. Uma coisa que nos atrapalha, que não necessariamente é um pecado, mas está nos impedindo de desenvolvermos nessa caminhada cristã. Nos impede de corrermos. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem sentir Deus, não conseguem sentir a presença de Deus. Por quê? Porque estão envolvidos, estão embaraçados com coisas que não necessariamente são pecados. Eu quero te dar exemplos. Por exemplo, a comida é pecado? Não é. Mas se a pessoa come demais, isso atrapalha. A internet é pecado? Não, mas se ela acessa demais a internet, isso é pecado.
E isso se torna uma coisa que vai atrapalhar ela, aliás. Então, a gente precisa entender, tem muitas coisas que nos atrapalham. E tem coisas que, literalmente, elas são pecados, são falhas. Quando a gente olha o livro de Romanos, a gente entende que o apóstolo Paulo, ele se refere ao pecado como uma pessoa. E, evidentemente, que a gente sabe quem é essa pessoa. E quando a gente olha aqui, o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 21, a gente percebe qual que deva ser o nosso comportamento perante as coisas. Diz aqui, meu filho, o homem mais sábio na terra, naquela época, Salomão, ele escreveu isso aqui. Meu filho, guarde consigo duas coisas, a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Isso significa o quê? Significa que nós podemos fazer muitas coisas. Nós temos que ser pessoas sociáveis, nós temos que passear com as nossas famílias, nós temos que trabalhar, nós temos que nos entreter, nós temos que nos divertir, mas nós precisamos segurar dentro de nós a sensatez e o equilíbrio. Porque no dia que você perde o equilíbrio, você se envereda por esse mundo. Você perde o equilíbrio, você come desavoradamente, você se entretém desavoradamente, você não tem controle do seu tempo. E é muito comum, muitas vezes, as pessoas ficarem horas e horas e horas se entretendo, seja na internet, na TV, ou seja em coisas desse presente século, mas não passa segundos e segundos na presença de Deus. Então isso é falta de quê? De sensatez, falta de equilíbrio. Nós precisamos gastar tempo com a palavra. O Senhor Jesus, ele colocou a prioridade, o reino. Quando você olha lá, em Mateus capítulo 6, você vai entender o seguinte, o Senhor Jesus, ele falou assim, buscar em primeiro lugar o reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso significa o quê? Que existe uma ordem. Nós não podemos inverter essa ordem. Nós não podemos buscar as outras coisas e depois, se der, a gente busca o reino. Não. Nós precisamos buscar o reino em primeiro. Em primeiro lugar, e eu falo isso com um pouco de tristeza, alguns dias atrás eu comecei a perguntar a algumas pessoas como anda a devocional delas. E eu falei, eu não vou perguntar mais, de tão decepcionado que eu fiquei, porque eu percebi que muitas dessas pessoas não fazem devocional. Muitas pessoas, elas levantam, não dão bom dia para Deus, as pessoas não leem a Bíblia, passam dias sem ler a palavra de Deus, passam dias sem orar, passam dias sem se envolver com o reino de Deus. Todas essas pessoas um dia vão estar diante do Senhor e vão confessar ao Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Então é importante que a gente priorize as coisas de Deus. E aqui nesse texto nos fala isso, que nós não devemos perder a sensatez. Quando aqui a gente olha para Romanos capítulo 6, versículo 8, diz assim, ora, se morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E na parte B, diz assim, olha, cremos que também com Ele viveremos. E quando a gente olha para o que está escrito no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 28, a gente entende algo precioso. Diz aqui, olha, então Pedro, quem era Pedro? O discípulo mais sanguíneo que tinha, que muitas vezes, primeiro ele fazia, depois ele pensava, ou depois até mesmo ele orava. Pedro um dia, ele já estava andando, caminhando com Deus e falou, olha Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Nós estamos caminhando contigo e nós vamos para baixo, para cima, e a gente não tem férias, não temos 13º. Pedro era casado, para quem não sabe. Eu tenho minha esposa lá, não sei se ele tinha filhos, a Bíblia não fala isso, mas eu larguei tudo para te servir. O que eu vou ganhar com isso? Pedro, ele foi autêntico, e Jesus gosta de pessoas autênticas. E veja bem aqui o diálogo entre Pedro e veja bem o que Jesus respondeu para Pedro. Diz aqui, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, e diga-se de passagem, esse deixado aqui, não é que você tem que deixar a casa, abandonar seu esposo, sua esposa, seu filho, de forma alguma. Deixar aqui não significa abandonar. Deixar aqui é deixar de priorizar as coisas do reino. Deixar aqui é deixar de colocar a sua casa em primeiro lugar, deixar de colocar o seu emprego em primeiro lugar. Então Jesus trouxe essa resposta. E ele falou, não é?
Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente, aqui em vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição também. E na era futura, vida eterna. E o que Jesus estava dizendo, na verdade, não é que você vai ter 100 casas a mais, 100 filhos a mais, 100 esposas a mais, não é isso. Você vai ter um prazer muito maior do que casas e tudo que esse mundo possa oferecer, incluindo no momento que você estiver perseguido. No momento que você estiver passando por momentos de dificuldade, de tristeza, a maior tristeza que você possa passar com Jesus, ela é 100 vezes melhor do que a maior alegria que você possa ter nesse mundo sem Jesus. Você pode ter essa convicção. E eu digo isso porque eu me converti, eu tenho 64 anos de idade, me converti com 22 anos de idade. E o único arrependimento que eu tenho é de não ter me convertido antes. Porque a maior alegria que eu tenho na minha vida é em servir ao Senhor. Se o Jeff Bezos ou o Elon Musk, eles fizessem uma proposta para mim, eu dou toda a minha grana juntos, os dois, toda a minha grana, 400 bilhões de dólares, em troca da sua vida, eu diria para eles assim, olha, eu sou muito mais rico que vocês, eu sou muito mais feliz do que vocês. E se vocês têm Jesus, vocês são tão felizes como a mim. Então, a maior riqueza que nós temos, a maior alegria que nós temos, está em servir a Deus. O Senhor Jesus, Ele falou que essa paz que nós temos, o mundo não pode ter. Essa alegria que eu tenho, eu vim de um mundo podre. Até os 22 anos eu fiz muitas coisas podres, que quando eu falo, algumas pessoas não acreditam que eu fazia. Então eu nem falo mais o que eu fazia. Mas eu fazia algumas coisas negativas, muito negativas. E eu buscava a paz e a alegria em muitas coisas ruins. Mas eu não encontrei nessas coisas ruins o que eu buscava. Eu encontrei em Jesus a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E o conselho que eu te dou é, se você está buscando a alegria e a paz, eu quero te dizer que a verdadeira paz se encontra no Senhor Jesus, não é numa igreja. A igreja, você precisa da igreja, mas a paz não é na igreja, a paz é em Jesus. Um dia eu orava a Deus, há muitos anos atrás, antes de me converter. Eu fechei a porta do meu quarto e eu falei com Deus. Falei, se tem alguém me ouvindo, por gentileza, me atenda. Eu quero que esse alguém que está me ouvindo me mostre o caminho. Me mostre o caminho. E eu, então, chorei naquele dia e nada aconteceu aparentemente. 3 meses depois, quando eu não me lembrava mais do que eu tinha orado, eu, então, saí da cidade de Belo Horizonte, fui para o Espírito Santo, fui lá para Vila Velha, fui para Vitória, perto de Vila Velha. E ali, o que aconteceu é que eu tive uma experiência com Deus. E eu tive uma experiência tão forte, que eu estava sentado no último banco da igreja. No último banco, por quê? Eu não queria ir à igreja, alguém me chamou para a igreja, não conhecia ninguém ali, e eu fui porque eu não tinha nada para fazer, eu fui lá para debochar dos crentes, que era isso que eu gostava de fazer, eu gostava de debochar dos crentes. Quando os crentes estavam pregando o evangelho na praça, eu debochava deles. E ali naquele dia eu fui para debochar deles e eu estava debochando deles. Até que aquela pessoa que estava na frente começou a perguntar quem gostaria de receber Jesus, quem gostaria de receber Jesus, quem gostaria, ele foi enfático e ele falou muitas vezes e algumas pessoas foram lá na frente. E eu fiz uma única oração que mudou o curso da minha vida e a oração que eu fiz em pensamento foi: se tem alguém me ouvindo o meu pensamento. No momento eu parei de debochar, parei de criticar, eu fiquei sério ali naquele momento, eu fiz essa oração e falei, se alguém ouve o meu pensamento, se Deus ouve o meu pensamento, e se é necessário eu ir lá na frente, porque eu não vou de mim mesmo, e eu não concordo em ir lá na frente, porque se tem que aceitar Jesus, eu já aceitei desde criança, esse era o meu discurso, e ali naquele momento, na hora que eu parei a oração, foi a conta de eu terminar a minha oração, eu estava sentado no último banco da igreja, alguma coisa me fez levantar daquela igreja ali e me fez ir e caminhar até o meio dessa igreja, da igreja onde eu estava. E eu não fui por livre e espontânea vontade, eu fui direcionado ali.
quando eu parei no meio da igreja, eu acordei. É como se eu estivesse num sonho. Eu acordei e eu olhei e falei, o que eu estou fazendo aqui nessa igreja? E ali, naquele momento, eu lembrei da oração que eu fiz, eu olhei para trás, eu pensei em voltar, eu falei, eu não vou voltar, eu vou para frente. E aí eu fui para frente, o povo lá era bem barulhento, e eles começaram a dar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu também fiquei com sentido de decepcioná-los. E aí eu fiquei lá na frente, eu fui lá para frente, parece que o pregador só estava me esperando. E aí quando eu cheguei ali, ele falou assim, agora todo mundo ajoelha. Eram umas 10 pessoas, e eu me ajoelhei ali naquele momento. E quando eu me ajoelhei, eu senti alguma coisa como se fosse um ventilador vindo sobre mim. E eu abri os olhos, nervoso, eu falei, quem que está fazendo hora comigo? E aí eu não vi ninguém na frente, ninguém. E eu lembrei, então, da oração que eu havia feito há 3 meses atrás, de que Deus, se Ele estivesse me ouvindo, Ele me mostraria o caminho. E Deus me falava ali naquele momento que o caminho não era uma igreja, o caminho é o Senhor Jesus, muito embora eu precisasse de uma igreja. E aquele dia mudou o curso da minha vida. E já se fazem muitos anos. Já se fazem 42 anos. 42 anos. Eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus naquele dia. Amém? E quero conhecer Jesus face a face. A minha maior alegria vai ser o dia que eu chegar diante de Jesus e vê-lo face a face. Essa vai ser a minha maior alegria, o meu maior sonho. Romanos capítulo 6, versículo 21, nos fala o seguinte, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então Paulo, nesse versículo aqui, ele fala de batismo, fala de sepultamento, fala de morte, fala de ressurreição, e de repente, num determinado momento desse versículo, ele começa a falar assim com os romanos, que frutos que vocês tiveram quando vocês estavam lá no passado. Porque quando a gente está no passado, a gente se orgulha de tantas coisas ruins que a gente faz. Eu mesmo, eu gostava de sair com a galera e gostava de expor como troféu as cervejas que eu bebia. E quando a gente bebia uma caixa de cerveja, a gente bebia dezenas de cerveja, evidentemente que não eu sozinho, mas juntamente com as pessoas, a gente colocava assim para todo mundo ficar impressionado com o tanto de cerveja que a gente bebeu. E eu fico pensando assim, quantas pessoas eu ganhei com aquelas cervejas que eu bebi? Quantos frutos ou resultados que eu dei com tudo aquilo que eu fazia? Com as drogas que eu consumia, com a prostituição que eu me envolvia e com as bebidas que eu bebia. Quais os frutos? Era exatamente essa pergunta que Paulo estava fazendo aos romanos. Ele falou assim, quais os frutos que vocês ganharam com o passado de vocês? E é interessante a gente perceber que aqui ele fala que a gente se envergonha disso, e é verdade. Evidentemente que tem muitos anos e anos que eu não sei o que é tomar uma cerveja, e eu me orgulho disso hoje. E me envergonharia se por acaso eu tivesse uma queda e tomasse alguma. Eu não quero condenar quem toma cerveja que está aqui, não quero condenar você, pelo contrário, eu não estou aqui como juiz, eu estou aqui para apontar a você o caminho, a verdade e a vida. Então, eu quero te dizer o que a Bíblia nos fala, o que Jesus, através de Paulo, está falando aqui, que hoje, o que a gente fazia antigamente, que era uma vergonha, hoje, é uma vergonha hoje. Antigamente os homens falavam assim, poxa, eu peguei tantas mulheres. As mulheres falavam assim, olha, eu peguei tantos homens, eu fiquei com tantos homens. Hoje, nós temos vergonha disso. Hoje, isso é um símbolo de vergonha. Então, quando você lê esse versículo aqui novamente, por essa ótica, você consegue entender melhor. E diz aqui, olha, que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então, tudo aquilo me gerava morte. Eu me lembro nitidamente, quando eu chegava lá para as 2, 3 horas da manhã, bêbado, drogado, em casa. Eu tentei tanto buscar a alegria, a paz, a harmonia interior, e eu chegava e ficava triste, deprimido. Então, tudo isso gerava o quê? Morte. Que morte é essa? Tristeza, depressão, angústia, ódio, suicídio.
Isso enterra, fora o que vai acontecer depois com essas pessoas, se elas não se arrependerem. Então, aqui, quando a gente olha aqui o versículo 16, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Ele coloca o pecado como uma pessoa. E eu quero que todos vocês que estão aqui entendam que tudo no mundo espiritual, nunca se esqueça disso que eu vou falar. Talvez você nunca mais vai voltar aqui, talvez eu nunca mais vou te ver. Mas tudo no mundo espiritual tem um preço. E o preço que o pecado, que nós sabemos que é o diabo, cobra, é um preço altíssimo. E a dívida que ele cobra é uma dívida impagável. Somente um conseguiu pagar essa dívida, que é o Senhor Jesus, através do seu sangue, através da sua morte, lá na cruz do Calvário. Porque quando você olha o versículo 23 desse texto aqui, você tem a real noção do preço que ele cobra. E quando você olha aqui o versículo 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Se esse texto terminasse aqui, nós estávamos fulminados. O salário do pecado é a morte. E todos nós estávamos condenados. E quando a Bíblia nos fala lá em João capítulo 10, versículo 10, e nos fala ali também, na primeira parte do versículo, diz assim: olha, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. É exatamente isso que ele quer fazer com a sua vida. Talvez você possa ser uma pessoa boazinha, e isso não significa que você vai ser salvo. O que salva as pessoas, o passaporte que te conduz à salvação, se chama o sangue do Cordeiro. Somente através do sangue de Jesus, você e eu, nós podemos ser salvos. Mas o interessante é que esse versículo aqui de João capítulo 10, versículo 10, ele não termina assim. E como que ele termina? Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus, ele fala: mas eu vim para que vocês tenham vida e a vida com abundância. Vida eterna. E esse versículo de Romanos capítulo 6, versículo 23, também não termina assim: o salário do pecado é a morte. Como que esse versículo termina? Olha para você ver aqui a parte B. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então preste atenção. O que acontece? Qual que é a logística do mundo espiritual? A logística é esta: o diabo, ele formata tudo muito belo, muito bonito, muito atrativo, muito gostoso, muito delicioso. O pecado, ele é prazeroso. Então tudo é muito gratuito. Ele te dá tudo de mão beijada. Só que ele cobra no final um salário alto. E o salário é a vida da pessoa. E diz a palavra de Deus que as pessoas que não são salvas, elas vão para um lugar chamado Hades. Um lugar de tormento, onde o fogo nunca apaga, onde o bicho nunca morre, e onde nunca as pessoas vão sair de lá. E diz a Bíblia também, que lá a pessoa, ela grita, ela chora, ela tem dores, e são coisas assim também que a gente não consegue imaginar a proporção de como é ruim. E esse é o salário do pecado aqui, se a pessoa não se arrepender. Então, por isso que eu tenho a oportunidade aqui de, no dia de festa, talvez você veja aqui convidado por uma dessas pessoas que vão batizar, e eu estou aqui para te orientar. A melhor coisa que você e eu, nós podemos fazer é buscar a palavra de Deus. Aqui, por isso que eu falo, são coisas paradoxas, são coisas antagônicas, diferentes. O inimigo, ele trabalha assim, ele trabalha com tudo muito bom, tudo muito prazeroso. O pecado é muito gostoso às vezes, mas ele te cobra caro. Agora, ao contrário, o Senhor Jesus, o reino dos céus, muitas vezes você enfrenta perseguição, você enfrenta renúncia, você tem que morrer para o mundo, você tem que dizer não para a carne, e muitos dos prazeres dessa vida você não pode usufruir, ou seja, você paga também um preço alto aqui, mas do contrário, no final, você tem o dom. O que é o dom? O que significa a palavra dom? Significa presente. Você tem um presente que não é pago, é gratuito. Você tem o dom gratuito de Deus.
E esse dom gratuito, ele tem um nome. Ele se chama vida eterna. E ao contrário do inferno, na vida eterna com o Senhor, você vai ter um lugar onde não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter dívida para pagar, não vai ter doença, não vai ter inimizade, não vai ter problema. É só alegria. É coisa inimaginável. O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que nele crê. Então, Deus não tem uma casinha popular, um barracão para você. Deus tem mansões celestiais. Deus tem um reino onde não herda a carne e não herda o sangue. Só a glória. Eu tive, acredite você ou não, uma experiência uma vez que ela durou talvez segundos, talvez uns 2 segundos. Essa experiência durou uns 2 segundos mais ou menos, há muitos anos atrás. Eu senti uma mão passando sobre mim. E foi um gozo, uma alegria, um prazer que eu nunca senti na minha vida. E eu pensei naquele dia, esse deve ser uma amostra do que vai acontecer lá na glória celestial. É um prazer inenarrável, indizível, esse prazer. É o que Deus tem para mim e para você. Por mais perseguições, por mais dificuldades que você possa ter aqui nessa terra, se você confessar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus tem a glória reservada para você. Aqui nos fala, no finalzinho aqui, olha, Marcos capítulo 1, versículo 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então o nome desse batismo é o batismo de arrependimento, onde você morre e onde você ressuscita com Deus. E o que você proclama? O arrependimento. E o que significa arrependimento? Mudança de mentalidade. Quando você batiza, quando a pessoa batiza, ela está proclamando a alto e bom som para a sociedade inteira: eu mudei a minha mentalidade. É isso que essas pessoas proclamaram aqui. Aí alguém chega para mim e pergunta assim: ô pastor, por acaso alguém pode ir para o inferno se não batizar? Aí eu vou responder para essa pessoa: depende. Por quê? Jesus ele falou assim: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Por que ele não falou assim, aquele que não for batizado será condenado? Ele não falou porque tem algumas possibilidades da pessoa não ser batizado e não ser condenado. E quais são essas possibilidades? As possibilidades são: se não deu tempo, você creu no evangelho e não deu tempo de você batizar, como ladrão na cruz. Como algumas vezes já aconteceu comigo, de eu estar ali no leito de um hospital, de eu fazer um apelo para a pessoa receber Jesus na última hora, no último momento, e não tinha jeito de batizar. Essa pessoa foi salva. A outra possibilidade da pessoa, ela ser salva sem batizar, ela não saber. Ela está num tempo de ignorância. A Bíblia fala que Deus não leva em conta o período de ignorância. Então, a partir de hoje, essa possibilidade não existe para você que está aqui. Porque eu estou te passando aqui, que é necessário que você batize. E para você batizar, você precisa ouvir, discernir, crer, e aí então você tem que batizar. O batismo tem que ser de livre e espontânea vontade. Amém, querido? Agora, qual a possibilidade da pessoa ela ir para o inferno porque ela não batiza? São muitas. São muitas. Então, o que eu te falo? Talvez esse não seja o discurso que você gostaria de ouvir aqui hoje. E se eu fosse, vamos dizer, um pouco mais ético, talvez eu não falaria duro assim, com tantas pessoas aqui. Mas eu preciso de te falar a verdade. Muitas pessoas que estão procrastinando, já conheceram a Jesus, já conhecem a Jesus, já receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas não estão batizando. Eu quero te dizer que crer, quando a Bíblia fala sobre crer, aquele que crer e for batizado, crer não é simplesmente saber que Deus existe. A palavra crer nos remete à obediência. Quando você crê em Jesus, você precisa obedecer aquilo que Ele fala. E quando você obedece aquilo que Ele fala, você então obedece também o batismo. É necessário que você possa ser batizado. Amém, querido? Então, eu deixo aqui o último versículo com você, que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que afirma o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, Deus, o sangue de Jesus, ele é tão poderoso, que quando Jesus morreu, ele rasgou todo escrito de dívida. Então, eu não estou te perguntando o que você fez no seu passado. Eu estou te perguntando o que vai acontecer daqui para frente se você receber o Senhor Jesus. E a Bíblia nos fala que você será uma nova criatura e as coisas velhas, Ele simplesmente lança no fundo do mar, Ele não se lembra mais dos seus pecados. É assim que acontece, acredite você ou não. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então, Deus faz assim. Pode vir uma prostituta, pode vir um traficante, pode vir um adicto, pode vir o que for. O que for. Se essa pessoa ela receber ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, o sangue de Jesus, eu não estou te falando vamos dizer assim, de uma cachoeira de sangue de Jesus, estou te falando de uma gota do sangue de Jesus que for aspergido sobre essa pessoa se tornará uma nova criatura. É assim que Deus faz. Eu quero dar aqui uma oportunidade para você. E eu vou fazer aqui um apelo. E se você quiser receber ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai ter a oportunidade nesse momento. Amém? Por que eu vou fazer esse apelo? Porque, entenda uma coisa extremamente importante. O Senhor Jesus, Ele fala assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Paulo, ele falou assim que se nós crermos com o coração, nós precisamos confessar com os nossos lábios. Se você for diante de um juiz, junto com a sua noiva, e ali você for casar, o juiz ele vai te fazer uma pergunta. E a pergunta que ele vai te fazer é: você aceita fulana de tal, ou fulano de tal, como seu esposo? Se você for fazer uma brincadeira com o juiz e falar assim, olha, isso não é óbvio? É muito provável que esse juiz ele não vá fazer seu casamento. Muito provável. Por quê? Porque o direito, ele trabalha com palavras. Ele trabalha com palavras. E no mundo espiritual, o Senhor, ele trabalha com palavras. Está escrito isso. Ah, eu creio em Jesus desde que eu nasci. Ótimo, parabéns. Mas é necessário que você confesse ao Senhor Jesus. É necessário que você confesse, que você diga diante das pessoas, diante do juiz, que você crê no Senhor Jesus. Amém? Amém ou não? Amém. Então, eu quero que você feche os seus olhos, para facilitar o processo aqui para as pessoas. Feche, por gentileza. Se você que está aqui nessa noite, não tem convicção plena da sua salvação, talvez tudo que aconteceu, ou tudo que eu falei, foram muitas novidades para você. Mas se de alguma forma você ouviu e creu, e se você gostaria de confessar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. É o que eu te peço. Tem alguém aqui? Tem uma pessoa? Pode abaixar a mão.